Amém, né, irmãos? Graça e paz a todos e a todas. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo. O texto está em Mateus capítulo 3. Nós iremos ler os versículos de 1 até o 12, né? Ou melhor, de 1 até o 10, onde a Bíblia nos fala sobre a pregação de João Batista. E diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então nós vamos hoje entender alguns pontos que a Bíblia nos ensina a respeito do batismo nesse texto, né? O batismo, ele é uma ordenança de Cristo. Jesus, ele, quando estava com seus discípulos, ele ordenou que todo aquele que cresce o Evangelho, ele fosse batizado, né? Lá em Marcos, quando nós olhamos a palavra de Deus ali, no capítulo de número 16, né, versículos 15 e 16, ele diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então observe que a ordem de Jesus é que o evangelho seja pregado a toda criatura, e toda criatura que crer no evangelho deve ser batizada, né? E você pergunta assim: o batismo ele salva, né? O batismo ele é um símbolo. O batismo não salva, mas o batismo ele é necessário para que se cumpra a justiça de Deus. Porém, existe alguma exceção na Bíblia, né? A gente tem o caso do ladrão da cruz, que creu em Jesus, foi para o céu, foi salvo e não foi batizado. Por quê? Porque o batismo em água, justamente, ele é um símbolo do verdadeiro batismo que acontece na conversão. Ele é apenas um simbolismo, e a gente vai ver isso no texto de Romanos daqui a pouco, né? Onde a Bíblia mostra que existe um simbolismo. Mas por que então que deve acontecer o batismo? Para que se cumpra a justiça da ordenança bíblica, da ordenança de Jesus, né? Aqui em João, a Bíblia vai mostrar que se pregasse João pregava o arrependimento de pecados, e ele fez o batismo em água, que era o batismo de confissão de pecados. No versículo de número 5, diz: então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, o batismo, ele é uma declaração pública da nossa confissão de pecados. É uma demonstração externa, através do ato simbólico do batismo,
de uma transformação interna, de algo que aconteceu na nossa alma, no nosso coração, com a salvação que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Agora, a segunda pergunta que nós podemos fazer: quem pode ser batizado? Todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas precisam ser batizados. Não pode ser batizada a pessoa que não é crente, que não se converteu a Jesus. A gente vê isso no versículo 7. A Bíblia diz que quando João estava batizando ali as pessoas que confessavam os seus pecados, alguns fariseus e saduceus entraram na fila para o batismo, né? E eles não tinham se arrependido dos seus pecados. E o versículo 7 diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele queria dizer aqui? Que para o batismo é necessário que haja o fruto do arrependimento. Os fariseus e saduceus, eles eram descendentes na carne, né, de Abraão. Eles vinham daquela linhagem de Abraão. E eles disseram: Abraão é o nosso pai, é o pai na fé. Então Deus fez a promessa para Abraão e os seus descendentes. Mas a promessa foi a Abraão e os descendentes na fé. Então eles entenderam a salvação como uma herança de pai e mãe, né? Então, o pai crente, os filhos precisam se arrepender, se converter a Cristo para que eles sejam batizados. Eles não podem ser batizados pela fé dos pais, porque a fé para a salvação, ela é pessoal, ela é individual. A fé de Abraão serviu para Abraão. Os descendentes de Abraão precisavam se converter. E aí, as pessoas que estavam se convertendo, estavam confessando os seus pecados, João batizava elas. Mas esses saduceus que entendiam a salvação como uma herança, né, de pai, João diz assim: vocês produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, o filho de Abraão é aquele que experimentou uma transformação do seu coração. Dizem alguns comentaristas que quando ele diz assim, destas pedras, ele se referia ao quê? Aos corações duros dos próprios fariseus e saduceus, né? Que eles estavam vindo ali sem serem convertidos, mas Deus poderia do meio deles converter aqueles corações de pedra e levantar entre eles verdadeiros salvos, verdadeiros convertidos, que fossem arrependidos dos seus pecados, filhos de Abraão, para que eles pudessem ser batizados. Mas da forma como eles estavam, não podia. E aí ele diz no versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele mais uma vez se refere à questão do fruto do arrependimento. A árvore que não produz fruto de arrependimento é cortada e lançada no fogo, né? Ou seja, eles não teriam como serem salvos se eles não se arrependessem ali dos seus pecados. Sim, aí eu vou falar sobre essa parte agora, né? Então, aqui no nosso manual do ministro, a gente tem um estudo sobre o batismo, que ele diz o seguinte, olha, o cristianismo neotestamentário não é uma religião de ritos, e sim um relacionamento íntimo entre o ser humano e Deus, ou seja, o contato direto que o Criador mantém com a sua criatura através do Espírito Santo. Portanto, não estabelece um sistema rígido de culto, né? É bem simples, é bem flexível, mas proporciona-lhe um espaço amplo, que é a igreja, dentro da qual ele possa render culto a Deus. Há, porém, duas cerimônias que são essenciais, já que foram devidamente ordenadas, o batismo e a Santa Ceia.